Se há coisa que eu não aprecio de todo, é comida sem sal. Para mim não dá, eu não fui habituado a comer comida sem sal. E esta história do sal faz-me lembrar uma história que eu vivi na altura que era estudante. Existia uma tradição interessante no campus universitário onde eu estudei. Uma sexta-feira por ano, todos os funcionários e professores eram convidados a trazer às suas casas ao menos um estudante. E naquele ano eu tinha sido convidado pelo contabilista do campus a ir comer na sua casa. Lembro-me perfeitamente, era uma pessoa muito simpática e afável, recebemos tão bem na sua casa, sentámos-nos no sofá com eles um bocado, estivemos a discutir, a conversar, depois pudemos beber algumas coisas, comer uns pequenos aperitivos, foi verdadeiramente agradável, até ao momento em que a esposa dele entrou na sala com nas suas mãos uma bela travessa de lasanha. Então aí eu fiquei que nem um sino, porque eu adoro lasanha, e aquela lasanha tinha um aspecto memorável. Ela pousou a lasanha em cima da mesa, ainda tinha aquele fumozinho e aquele sonzinho ainda da massa que está a cozer, e começou a cortar pedaços e a dar a cada um dos visitantes. E foi interessante porque no momento em que íamos começar a comer, eu reparei que a esposa do contabilista tinha dado uma garfada rápida antes de toda a gente. E automaticamente, quando o garfo tocou a sua boca, ela fez uma cara super estranha e levantou-se e foi até à cozinha. Eu fiquei assim, o que é que se passa? É para comer? Não é para comer? O que é que se faz agora aqui? Quando ela voltou, ela trouxe um grande boião de sal e colocou-o no meio da mesa e pediu as suas grandes desculpas porque se tinha esquecido de colocar sal. E é verdade, quando eu provei, eu gostava de poder dizer que estava muito apetitoso, mas não tinha pinta de sal e para mim estava verdadeiramente horrível. Vocês sabem que depois, mesmo se juntarmos sal, nunca fica a mesma coisa, porque os alimentos não foram cozinhados com o sal, então nunca vai ficar com o sabor que deveria ter. É interessante porque esta imagem do sal e de ter as coisas bem salgadas ou não, é uma imagem que Jesus utilizou na Bíblia para falar de algo bastante importante. E por isso eu convidava-te, se tu tens a tua Bíblia, ou se queres simplesmente ler o texto que vai aparecer, a ler comigo em Mateus capítulo 5 e no versículo 13. Diz-nos assim a Bíblia: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Este texto é um texto que, mesmo que tu não tenhas crescido num lar cristão ou que não tenhas nenhum tipo de religião, certamente o conheces. Vós sois o sal da terra. A frase introdutória do Sermão de Santo António aos Peixes, escrito pelo Padre António Vieira e estudado por nós todos, portugueses, no nosso secundário, penso que no 10º ano. É, efetivamente, uma frase conhecida, mas qual é exatamente o significado que está por detrás dela? Primeiro temos que pensar porque é que Jesus escolheu esta imagem do sal. Quais são as funções do sal? Bom, já falamos de uma, temperar a comida, salgar a comida. Mas no tempo de Jesus o sal tinha também uma outra função bastante importante. Numa época em que não existiam frigoríficos nem congeladores, as pessoas usavam o sal e as salgadeiras para conservar os alimentos. Porque o sal tem essa propriedade, tem a capacidade de preservar alimentos e de evitar que estes mesmos percam as suas características originais. E Jesus vai justamente utilizar esta imagem com um objetivo. Ele dirige-se aos seus discípulos e diz: Vós sois o sal da terra. Vocês são a garantia de que aquilo que eu estou a ensinar vai conservar as suas características originais. Que daqui a muitas gerações vão haver pessoas que ainda vão continuar a temperar as suas vidas com as mensagens de Jesus da Bíblia, porque vocês as conservaram. No fundo, Jesus está a tentar dizer isto aos seus discípulos. Vocês têm esta missão de conservar aquilo que eu vos estou a dar. Mas o texto tem algo que eu não consigo compreender de todo, que é a segunda parte do versículo que acabamos de ler. Ele diz-nos assim: para nada mais serve para ser lançado fora. Mas porquê que ele vai ser lançado fora? O texto diz-nos antes: e se o sal vier a ser insípido? No grego, a expressão é e se o sal perder a sua capacidade de salgar. Isto para mim é muito difícil de compreender, porque eu nunca vi um sal que tivesse perdido a sua capacidade de salgar. Tu já viste isso em tua casa? Colocares sal na tua salada e depois quando provas a tua alface, não está a salgar e dizes, não, este sal já não está bom, vamos pô-lo no lixo porque ele já não salga. Isto é algo que não acontece. No entanto, no tempo de Jesus isso acontecia e eu explico-te porquê. Eles iam extrair o sal ao Mar Morto.
Só que no Mar Morto não existe apenas cloreto de sódio, existem também outros cloretos. E entre estes cloretos e entre estes sais existem várias partículas da matéria que nós utilizamos para criar o gesso. Também é branco e na altura podia-se facilmente fazer passar pelo sal. Agora aqui as opiniões dividem-se. Há pessoas que dizem que era por erro, eles extraíam o cloreto de sódio, mas ao mesmo tempo vinha também gesso, ia tudo misturado e pronto, e lá ia. Há pessoas que dizem que os vendedores eram mal intencionados e que estavam verdadeiramente a vender um produto que faziam passar por sal, mas que não era sal. Os pobres clientes da época não sabiam que existiam estas coisas por detrás. Por isso que quando chegavam às suas casas e colocavam nas suas comidas não sal, mas gesso, pensavam que o sal tinha perdido o seu sabor. Mas, na verdade, o problema é que aquilo não era sal. Na sua essência, aquilo que eles estavam a pôr na comida não era sal. Não era como se o sal tivesse perdido o seu sabor. O que nos pode fazer pensar que só existem duas realidades na nossa vida, duas realidades no nosso mundo. Uma realidade que é verdadeira e uma realidade que não é verdadeira, que é falsa. A Bíblia fala-nos todo o tempo de que existe uma mensagem que é verdadeira e automaticamente, como existe uma mensagem que é verdadeira, existe uma mensagem que é falsa. Deus queria que os seus discípulos fossem a garantia de que a mensagem verdadeira poderia chegar até cada um de nós hoje. Por isso é que lhes disse: vós sois o sal da terra. E nós hoje somos chamados também a conservar e a continuar a temperar a sociedade com as mensagens verdadeiras e maravilhosas que Jesus nos deixou através da Bíblia. Este texto também nos mostra que Deus é um Deus de detalhes. Já no Antigo Testamento, em Levítico 2,13, Deus tinha dito que quando as pessoas oferecessem sacrifícios de louvor, ou seja, comida cozinhada, para temperar com sal. Porque Deus gosta dos pequenos pormenores. E se calhar na tua vida tu pensas que Deus pode simplesmente ocupar dos casos gerais, das coisas maiores. Acredita também que Deus está interessado em cada pequeno pormenor da tua vida. Mesmo os pormenores que quase não se veem, mas que sobretudo costumam fazer toda a diferença, como o sal. Contudo, este não é apenas o único texto da Bíblia que nos fala do sal. Há também um outro que nos fala do sal de uma forma mais prática. Desta vez vamos a Colossenses, ao capítulo 4, e do versículo 5 até ao versículo 6. Ou seja, Colossenses 4, versículo 5 até ao versículo 6. Diz-nos o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes, como deveis responder a cada um. No original não nos diz que a palavra deve ser agradável. Diz-nos que a nossa palavra deve ser uma palavra de graça temperada bem com sal. Vamos focar-nos apenas nesta frase. Uma palavra de graça temperada com sal. Que quando falamos da nossa fé, que a nossa fé possa ser cheia de graça, mas com um pouquinho de sal. O que é que isto poderá querer dizer? Bom, a graça, eu se calhar um dia preciso mesmo de fazer um vídeo só explicar o que é a graça, mas de uma forma simples. A graça é uma maneira que os cristãos arranjaram de falar do sacrifício de Jesus. Porquê? Porque a maior parte dos cristãos acredita que o sacrifício de Jesus comprou a nossa entrada na vida eterna e que um dia vamos poder viver eternamente, porque Jesus comprou essa entrada. Mas nós chamamos-lhe graça porque essa entrada é gratuita. Nós não temos que fazer nada para conseguir conquistá-la, porque Jesus já a conquistou por nós. E praticamente todas as igrejas cristãs de hoje em dia falam sobre a graça. Contudo, Colossenses, através do apóstolo Paulo, diz-nos que nós devemos temperar essa graça com o sal. E o sal é qualquer coisa que às vezes nós não vemos, mas que quando provamos faz toda a diferença. Se eu aqui te colocasse 2 bifes, um bife temperado com sal e um bife sem pinta de sal, ao nível do olhar pareceriam exatamente a mesma coisa, mas quando provássemos um e provássemos o outro, víamos que eles eram completamente diferentes. Novamente aqui entra a ideia de verdade e de falsidade. Nós podemos apresentar a graça
temperada com sal, temperada com a verdade, mas podemos também apresentar uma graça, podemos apresentar Jesus temperado com mentira. Mas agora, qual é a pergunta que se impõe aqui? Então, Samuel, isto que tu dizes é tudo muito bonito, mas como é que eu posso saber aquilo que é verdade e aquilo que é mentira? Já insistimos algumas vezes através do projeto Shift, mas a melhor maneira de encontrar a verdade e a melhor maneira de encontrar Jesus é através de um estudo equilibrado da Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, mas como vocês podem ver ao longo destes últimos vídeos, tem mensagens que continuam a ser pertinentes para cada um de nós. Eu acredito que cada um de nós é chamado a ser o sal dos nossos dias. Sermos este tempero numa sociedade cada vez mais afastada das coisas que são espirituais. E acredito que, se tu estás a ver este vídeo, se tens seguido o projeto Shift até hoje, é porque de uma certa forma estas coisas te interessam. Por isso, o reto que eu te lanço, a ideia que eu te lanço é: encontra uma Bíblia, encontra uma maneira de estudar e não tenhas dúvidas que Deus vai fazer grandes milagres na tua vida e que Deus, sobretudo, vai se revelar a ti.